Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal. Na nossa última aula nós estudamos o conceito de momento linear. Nós vimos uma motivação física por trás dessa grandeza física através do embalo que corpos com velocidade possuem. Vimos também uma definição matemática para o momento linear e as consequências físicas dela com uma nova expressão para a segunda lei de Newton. Na aula de hoje nós vamos estudar a conservação do momento linear, nós vamos ver quais são as condições para que essa grandeza física se conserve, e para que nós consigamos estabelecer esse teorema, nós vamos precisar de alguns conceitos prévios. O primeiro conceito que nós vamos entender é o conceito de forças internas e forças externas. Então considere um sistema de partículas S1 e 2, com partículas 1 e partículas 2, nos quais atuam as forças F1 e F2, conforme está ilustrado aqui nesse esquema. Nós vamos assumir uma coisa que é bem característica em física, de que essas forças F1 e F2 conseguem ser decompostas em forças de interação e forças de ação externa ao sistema de partículas S. Então, por exemplo, a força 1 consegue ser escrita como a soma entre a força 1 devido a uma interação com 2, mais uma força que atua em 1 devido a uma ação externa ao sistema S. De maneira semelhante, a força F2 consegue ser escrita como a força F2 devido à ação em 1, mais uma força que atua em 2 devido à ação de um agente externo ao sistema S. Essas forças F12 e F21 são forças de interação entre 1 e 2 e são ditas forças internas ao sistema S. De igual maneira, podemos dizer que a força F1 externa e F2 externa são forças de interação externas a 1 e 2 devido a algum agente e são ditas forças externas ao sistema S. Portanto, o que eu quero que vocês guardem é que num sistema S nós temos a ação de forças internas a esse sistema S e a ação de forças externas a esse sistema S. Pois bem, outro conceito essencial para que a gente consiga estabelecer o teorema de conservação do momento linear é o conceito de momento linear total de um sistema de partículas. Então, dado um sistema S com duas partículas 1 e 2, de momentos lineares P1 e P2, seu momento linear total é a soma vetorial entre os vetores de momento linear de cada uma dessas partículas. Portanto, PS é igual a P1 mais P2. Tá? Pura e simplesmente isso. Pois bem, com esses dois conceitos em mente, nós somos capazes agora de estabelecer o teorema de conservação do momento linear. Então, ele diz o seguinte: na ausência de uma força externa total do sistema S, o momento linear total do sistema se conserva. Então ele fala que somente se nós tivermos forças externas totais ao sistema S iguais a zero, nós vamos ter a conservação do momento linear total do sistema S. Tá? Ele não fala nada com respeito às forças internas, apenas de forças externas. Então isso é muito importante porque nós vamos mostrar aqui embaixo. Então aqui tem uma pequena demonstração desse teorema. Então, dado um sistema S com partículas 1 e 2, temos pela segunda lei de Newton a expressão que eu apresentei para vocês na aula passada do momento linear total, mais as forças, que é igual à soma das forças que atuam em 1 e em 2. Pelo que nós vimos acima, essas forças 1 e 2 conseguem ser reescritas como a soma das interações internas e externas, tá? Conforme está escrito aqui. Pela terceira lei,
a ação de 2 por 1 consegue ser escrita como sendo menos a força de 1 com 2. Essa força é igual a essa outra força com sinal negativo, portanto elas podem ser cortadas. E portanto no final temos a soma somente das ações das forças de ação externas ao sistema S em cada uma dessas partículas aqui, que nós definimos como sendo a ação de uma força externa total ao sistema S. Portanto, se essa força externa ao sistema S é igual a zero, então a variação temporal do momento linear total do sistema S é igual a zero e, portanto, o momento linear total é igual a uma constante. Pois bem, então aqui mostrar um simples exemplo do que está acontecendo nessa situação, com alguns exemplos simples que nós temos na natureza. Então, considere que a gente tem um sistema S inicialmente parado, tá? Com velocidade V1 e V2 iguais a zero e, portanto, momentos iniciais P1 e P2 iguais a zero. É o caso, por exemplo, de um canhão e uma bala de canhão dentro dele. Ou então, a bala dentro de uma arma. Ou então, simplesmente um foguete e o combustível dentro do foguete. Todos eles são sistemas que estão inicialmente em repouso, um certo referencial. Então, na ausência de forças externas a esses sistemas, o momento S é igual a uma constante, que é igual a zero, porque inicialmente o sistema estava parado, tá? Então, a soma dos momentos P1 e P2 continua sendo iguais a zero e, portanto, o momento 2 é igual a menos o momento 1. Isso significa o seguinte, que se acontecer alguma coisa com esse sistema de reação interna a ele, então os momentos vão ter direções contrárias. Então é isso que acontece, por exemplo, com o canhão e a bala de canhão dentro dele. Devido a uma reação química que acontece num processo de ignição, a bala é ejetada numa certa direção e nós observamos que o canhão apresenta um recuo para trás. A mesma coisa acontece também no lançamento do foguete. O foguete, devido a uma reação química no processo de combustão, a chama do foguete é ejetada para baixo e o foguete ganha uma propulsão para cima, ele ganha um momento para cima, tá? Então é isso que nós observamos com esses sistemas que começam inicialmente parados e que, devido à ação de alguma ação interna a eles são capazes de irem em direções opostas, fazendo com que o momento do sistema todo continue igual a zero, muito embora cada um deles apresente uma velocidade. Na nossa próxima aula nós vamos falar do teorema impulso-momento. Nesse teorema impulso-momento, ele é uma abordagem que nós fazemos para forças que variam no tempo e é muito propício para se falar sobre uma quantidade muito interessante que aparece em forças de choque de partículas contra paredes, por exemplo, em que nós vamos ter o surgimento de uma quantidade matemática que são deltas de Dirac. Então, se vocês gostaram do vídeo, deem um like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal se ainda não estiverem inscritos. Agradeço a atenção de vocês. Até uma próxima.